boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 10 de janeiro. E estamos recebendo aqui no programa de hoje com muita satisfação. Aliás, eu já queria ter trazido na semana passada, semana de estreia do programa, mas não tem a agenda superlotada. Não pôde vir, está hoje conosco para satisfação nossa, o presidente do Grêmio, o Milton Bolzan. O Milton, muito obrigado aí. Eu sei que a sua agenda é complicada, conjugar aí os horários, mas te agradeço muito aí a participação conosco. Não vai ter vida fácil também, já quero te dizer, né? Já para quem tem a experiência administrativa, política, como tem o Romildo, pode vir qualquer coisa, não tem problema. Comigo aqui, à minha direita também, grande amigo, parceiro desde a minha primeira produção independente em televisão. Lá já vão não sei quantos anos, não é? Ontem nós estávamos aqui, com o Flávio Valente, que também foi parceiro de primeira hora. E hoje eu estou com o Vitor Bleide Moraes. Grande Vitor, tudo bem? Olá, Rogério, muito bem. Que alegria estar novamente aqui ao teu lado e conversando também com o presidente Romildo Bolzan. É uma alegria muito grande mesmo estar voltando à televisão e ter contato com o teu público, que é enorme. Desde que eu anunciei ontem que estaria no programa, foram milhares, aliás, milhares não, mas... Não, aí exagero. Daí exagerei um pouquinho. Aí é força de expressão. Mas foram muitas manifestações, muitas pessoas mandando abraço para ti e tudo. E realmente é muito legal estar aqui contigo novamente. Obrigado. Sabe, presidente Romildo, quando eu resolvi, 90 de outubro, mais ou menos, 1900 de outubro, resolvi deixar a RBS para fazer o meu primeiro empreendimento solo de produção independente em televisão. E aí eu fui para, então, TV Guaíba, hoje é TV Record, e coloquei. Não existia ainda um programa independente de esportes que fosse todos os dias. Nós tínhamos o Edgar Schmidt com o Cadeira Cativa, às segundas-feiras. Nós tínhamos o João Bosco Vaz, que já havia saído também da RBS e estava na TV Guaíba com o Encontro do Esporte aos sábados. Mas eram programas semanais. E aí eu resolvi fazer a maluquice, a loucura de fazer um programa diário, de segunda a sexta-feira, um programa independente. E aí comecei com o Camisa 2 lá. Camisa 2, que era o canal 2 da TV Guaíba, o Camisa 2. E aí o Vitor, né, eu disse, olha, eu preciso parceria. Tá? Vamos lá, trabalha muito, talvez não ganha nada, tá? Mas tem dois Vitor, né? Tem o Vitor Bleide Moraes, que é ele, que é tu, e tem o Vitor Moraes. Falecido Vitor Moraes. Isso. E teria um terceiro Vitor ainda, que é o Vitor Paz. Vitor Hugo Paz. Vitor Hugo Paz. Tua família é de Taquara? Minha família é de Rolante. Rolante, né? Pois é, na estrada ali, né? E, aliás, está passando por uma situação muito difícil. Terrível, né? Terrível. Agora, já em recuperação e com o auxílio de diversas outras comunidades também, mas a gente lamenta muito que esse desastre da natureza tenha acontecido, tenha inundado a cidade, porque foi literalmente isso que aconteceu em Rolante, né? Inundou a belíssima cidade de Rolante. Muito bonita, cidade de Rolante. muito bonita. A cidade do Cachoeiras. Vitor Matheus Teixeira, lá nasceu Teixeirinha. É conhecida também como a capital das cucas. Capital das cucas. Tem o Bowl Livre, Festival de Bowl Livre, e tem uma região que se chama Boa Esperança, que fica bem no alto, já na serra. Tem o Caminho das Pipas, ali tem um vinho maravilhoso também. Aí, o Vitor já fez a propaganda da região lá de Rolante, que eu endosso, conheço também, e é realmente uma mais cidade é Osório, né? Eu moro em Osório. Vim de lá pouco. Eu sei. Cheguei disso. agora. Eu jamais me imaginei fora dali. Embora tenha ficado 8 anos estudando aqui em Porto Alegre. Quer dizer, quando eu saí, terminei a 8ª série e vim para cá. Aí fiz 3 anos no Anchieta e depois a PUC e imediatamente retornei. Nunca me imaginei fazer vida fora de lá, entendeu? E sinceramente, quando chega no final da tarde, pelas 7, 8 da noite já, quando o expediente está chegando ao fim, eu já estou louco de vontade, ó. De partir. Vou voltar. Mas é melhor retornar no inverno ou no verão? Esse verão? No verão é melhor.
O verão é melhor? Sabe por quê? Porque tá dia, chego lá, tá dia ainda. Ah, Tá dia ainda, tem a turma que pode se encontrar e tal, vai, enfim. De noite não, no inverno tu já chega, já às 6 horas já não tem mais nada, tá E escuro. a cidade dos ventos também, né? Pois é, eu estava vendo vocês falar em água lá em Rolândia, lá conosco é vendaval, quando dá um vendaval, granizo, essas coisas assim. Mas está sendo bem aproveitado lá, né? Pelo sistema eólico, dos cataventos lá e também uma paisagem bonita que fica, né, na chegada ali em Osório. E tem o Morro da Borússia lá, que tem lindíssimo. Morro é uma né? vista fantástica. Uma vista Tem o fantástica. nosso amigo Rodrigo lá com a tratoria, né? Com a tratoria Lenha, lenha. as pizzarias, é um empreendedor grande lá. Agora, falando em comida, como é que é esse negócio? É se caminhar, fizer uma caminhada daqui até lá, ganha churrasco lá na tua casa? Como é que é na fazenda? Pagador de promessa. O que acontece? O gremistão de Novo Hamburgo, ele fez 2 promessas. Em primeiro lugar, ele fez uma promessa para a eleição. Ele queria que a gestão continuasse. O segundo, se fosse campeão, então nem se falar. Então ele fez o seguinte, olha, eu vou da arena até a tua casa em Osório, se por acaso formos campeão. Tá bem, tu vai cumprir essa promessa, eu vou. Então se tu cumprir a promessa, eu faço outra, eu te dou o churrasco quando tu chegar. E aí chegou domingo, ele chegou domingo antes, mas se preparou, tomou banho, se arrumou e tal. Aí foi lá em casa de noite, pelas umas 7h30, 8 horas. E até propus para ele, olha, tudo bem, eu estou com tudo preparadinho, estou com a carne aqui, estou tudo direitinho. Mas se tu não quiseres fazer um trocinho aqui, vamos para a pizzaria ali, a gente pode comer uma pizza, não tem problema nenhum. Não, a promessa era churrasco, faz o churrasco. Agora eu quero saber o seguinte, quem é que comprovou essa caminhada dele? Não, ele tem fotos, ele tem na saída, tem da saída, tem do meio, ele fez. Ele comprovou a caminhada. Não, então tá, senão daqui a pouco ia chegar um monte de gente lá fazendo promessa, que pagou promessa caminhando. Mas se combinar antes, eu recebo, não tem problema, não pode chegar de surpresa. Tá certo. Você vai participando também conosco aqui no programa? Daqui a pouco chega ele, que é o rei da informação. O rei da informação, o Alex Bagé, deslocando já lá da Rádio Grenal para aqui, para chegar na TVU, tem que respeitar os limites de velocidade. Então ele vem com calma, mas daqui a pouco chega com as informações aí, as últimas informações do esporte do futebol, o Alex Bagé. E você participa conosco também, pode mandar a sua pergunta, como disse o presidente Romildo, venha o que vier, não tem problema algum. Então você entra no nosso WhatsApp, que é o 999817700. Vamos incrementar sempre o WhatsApp aqui no programa, 999817700, para que você participe e faça o programa junto conosco aqui com o presidente Romildo Bolzan Júnior. Vitor, tu estavas eu estava fazendo aqui toda uma digressão da época que nós trabalhamos lá no Camisa 2, tal, que fosse meu parceiro, né, naquele lançamento. Mas agora tu estavas na prefeitura, né? Tu era rádio escuta lá na... Sim, eu coordenava o setor de rádio escuta. Já desde as 5 da manhã já estávamos acompanhando as principais emissoras de rádio e TV para saber as críticas e procurar dar a resposta ainda no mesmo programa. Pronta a resposta. Esse é um trabalho que exigia muito também, porque as rádios começam muito cedo. As rádios começam às 5 horas da manhã, já tem programação e programação de conteúdo jornalístico, as principais rádios. E aí, claro, o executivo quer saber o que está sendo falado, o que está sendo dito. Eu acho que o mais importante do que eventual elogio ou coisa é saber o que estava atrapalhando o cidadão. Então pegava, o cara está lá sem água há 2 dias, o outro está sem luz. Então procurar e repassar imediatamente para a secretaria ou os órgãos envolvidos para que já repassassem para responder e tomar providências. No Grêmio, como é que funciona isso? Funciona mais ou menos um sistema parecido. Nós temos lá os releases, acompanhamento de todos os blogs, informações, jornais, rádios. Há uma escuta permanente, Twitter, sistema de redes. Tudo que sai está absolutamente monitorado. E junto disso também tem alguns programas de rádio que são vamos dizer assim, degravados, e depois as informações mais relevantes que dizem respeito ao Grêmio são repassadas para nós. Nós temos releases diários a respeito disso, todos os dirigentes do Grêmio recebem por e-mail todas as informações referentes à crônica esportiva
de Porto Alegre e às vezes, se for necessário, até do Brasil. E a repercussão do sócio, do torcedor gremista, como é que isso chega para a direção? Olha, nós temos um serviço de ouvidoria, que é um serviço extremamente importante, que se relaciona diretamente com o sócio. Além disso, o sócio também tem o acesso direto ao próprio quadro social, e ele busca informações. Mas aonde há mais queixas, demandas, elogios e participações é através da ouvidoria. Ali que a gente monitora o sentimento de como as coisas efetivamente acontecem. A ouvidoria do Grêmio é muito ativa, muito importante, e o torcedor tem o hábito de utilizá-la. Não é uma coisa formal, não é uma coisa meramente para estar lá uma pessoa para... Não, ela relaciona, ela recebe a informação, ela recebe a reclamação, recebe a queixa, documenta, remete para o órgão competente, e ali tem decisões e tem retorno. E quais são os canais que são utilizados para fazer a... Basicamente telefone e e-mail. São coisas importantes, é basicamente isso. E o Grêmio nas redes sociais também é absolutamente aberto. Se as redes sociais estão abertas, quando o Grêmio publica, tem retweetar. E aí tem lá se responder, tem lá se manifestar. Então tudo isso é monitorado. Hoje as redes sociais é um fenômeno impressionante. Né? Pro bem é uma e pro resposta mal, né? imediata. Pro bem e pro mal. E tenta se controlar, mas é uma situação que, eu diria assim, as redes sociais é uma, se é que posso usar essa expressão, uma democracia aberta, porque a democracia já pressupõe isso. A participação é uma coisa absoluta. O excesso da participação, às vezes, se torna antidemocrática, porque perde o respeito. Eu acho que os canais são absolutamente necessários, está tudo perfeito, tudo bacana. Eu acho que isso tem que ser usado com extremo bom senso e para o bem. Para o bem. Quando tu utiliza aquilo para uma situação disseminar. Ontem, por exemplo, surgiu uma informação que as redes colocaram. E esta eu reputo maldosa ou até mesmo de sacanagem. Informaram ontem que eu estaria jantando com o Marinho na churrascaria Brasa. E junto disso, veja, eu estava lá. Eu estava lá. Tá, mas tu estava lá na Brasa? Que isso, eu estava em meus olhos. Nem o Marinho estava também. Nem o Marinho, você acha que o Marinho estava, mas eu não estava. Entendeu? Eram sócios, então. Então essas coisas que pregam o mico é uma coisa impressionante, porque na verdade isso distorce muitos fatos e gera informações equivocadas. Então, essas coisas, para mim, tem que utilizar para o bem, para as coisas corretas, para a boa divulgação. E para as críticas contundentes também não há problema nenhum, mas tem que utilizar isso dentro de um critério de informação e de opinião. Ponto. Esse é o limite. Mentira, sacanagem, forçar a barra. Mas isso tem. Esse é o problema. Eu sei que tem. Esse é o problema. Eu estou te dizendo o meu juízo. E às vezes dissemina isso. E aí é que vem o grande prejuízo. E daí passa a ser verdade. Começam a repetir. O ser humano é absolutamente afeito, aberto e receptivo a coisas ruins. Ele recepciona isso muito mais facilmente do que as coisas boas. Então isso reproduz, às vezes, de uma maneira equivocada. Infelizmente, a agenda negativa sempre tem mais repercussão do que a agenda positiva. Sim. Isso não se tenha dúvida a respeito disso. E agora eu quero saber o seguinte: quem é que o Grêmio vai contratar, que o presidente Romildo não nos falou aqui? Alex Bagé, boa tarde. Também não foi perguntado. Boa tarde a todos. A informação que surgiu agora, há poucos minutos, até através do nosso colega o Jeremias Werneck, setorista do UOL, é que o Grêmio contratou o Leonardo, um lateral direito que foi campeão brasileiro da Série C pelo Boa Sporting. Esse já estava contratado há mais tempo, vocês descobriram hoje. Só descobrindo agora. Tinha que era o lateral. Aliás, a direção do Grêmio tem trabalhado... Então, vê o que o Grêmio está fazendo. Está ficando quieto, não está anunciando. Não, mas é interessante porque a direção do Grêmio está conseguindo, sim, de certa forma, blindar um pouco mais as informações. Eu não acho ruim, porque é mais gostoso quando o repórter consegue tirar. Sim. Mas aqui, para um pouquinho. Aí é mérito da direção. Deixa eu falar com o meu amigo. Não falou porque era de Série C. Se fosse de Série A, se fosse o argentino, falava. O Léo Moura saiu de lá. Já há tempo, já também tem essa conversa com o Léo Moura. Mas não saiu aqui do Grêmio, veio de fora. Veio lá do Rio de Janeiro a informação. O Uruguai que está chegando hoje, veio do Uruguai também, não veio daqui. Gabriel Fernandes. Chegou a falar nisso já? O Gabriel Fernandes? Às 3h30. Agora, falando uma hora. Até em cima disso, presidente, aproveitando a sua presença, logo que saiu o nome, a confirmação do Odorico Román como vice-presidente de futebol do Grêmio, eu fui um crítico do nome do Odorico, não pela pessoa do Odorico, mas porque é um cara que ele vai fazer uma frase que eu já ouvi do senhor. O senhor disse o seguinte: eu aprendi muita coisa do futebol dentro do Grêmio.
E eu imagino que ele vai passar pelo mesmo processo. Mas ao mesmo tempo que eu faço essa crítica pela falta de experiência dele no meio do futebol, justamente no ano em que o Grêmio disputa uma Libertadores e que o Grêmio é cabeça de chave, eu fiz um elogio, e eu quero repassar para o senhor isso, da maneira que eu entendo que a direção do Grêmio trabalhou muito corretamente na não contratação do Kaique, jogador que acabou indo para o Santos. Porque eu busquei informação sobre isso, e as informações que eu tive é que foi combinado algo e aí na hora de chegar para assinar, tentou se tratar de uma maneira diferente. E aí eu novamente parabenizo a maneira que a direção, na sua pessoa, mas na pessoa também do Dr. Saul e do Odorico Roman, que eu acho que, penso eu que seja um passo importante para o futebol mudar algumas coisas. O Kaique pode chegar no Santos agora e virar o maior artilheiro da história do Santos, ele pode fazer 2.000 gols e passar o Pelé. Eu não vou mudar de opinião, acho que o Grêmio fez certo. Acho que não poderia ficar refém nesse momento. A informação que eu obtive de uma pessoa que era próxima de um dos intermediários foi o seguinte: Bagé, não tem como o Grêmio dar para trás pelo seguinte: o jogador já chegou em Porto Alegre, já tiraram foto, vocês já ouviram, já filmaram, ele já tomou chimarrão. Mais ou menos assim, a partir de agora, a gente faz o que bem entender com o Grêmio. E o Grêmio não cedeu. Então, parabéns. Na verdade os contratos saíram assinados pelos representantes e pelo jogador. O Grêmio não tinha assinado, porque não tinha exatamente a correspondência da negociação realizada. Não corresponde ao contrato, ao ajuste. Como aquilo foi mantido, e não vem ao caso que seja, mas não era o tratado, o Grêmio simplesmente desfez a negociação. E isso serve de parâmetro para qualquer um que venha inovar em negociações com o clube. Quer dizer, é um meio extremamente difícil, é um meio extremamente complicado. Há uma proliferação de pessoas fazendo oferta no futebol, de jogadores, disso, daquilo, quer dizer, de intermediação. Tem um agente, tem um agente do agente, tem um agente do agente do agente, e tem o agente do agente do agente do agente. Eles terceirizam para série de pessoas a oferta. Quem é que quis se Era uma dívida ainda do Kashima que queriam que o Grêmio assumisse? Não era uma dívida. Se por acaso houvesse prorrogação dos contratos, se o Grêmio exercesse o direito de compra ao final do ano, tanto. Nos próximos 3 anos, se o Grêmio fizesse o contrato e fizesse o contrato do Kashima. Isso que foi publicado é verdadeiro, e o Grêmio não aceitou isso. Anos para frente. Se por acaso fizesse a opção de compra. Sim. E aí vem diferente. Ou o próprio jogador, ou o agente do jogador, que deveria ter um percentual para receber. Ele não pode arriscar o jogador vir aqui e depois ter que exercer a compra. E tinha um combinado, né? E tínhamos combinado que seria dessa maneira, né? Presidente, está aí o centroavante, o Gabriel Fernandes. Nós estamos também, além de do futebol sul-americano. Mas se é importante, é de lotar no Porto. Não é. Não. Bem esses jogadores, quer dizer, poderá dar errado, mas o Grêmio está trabalhando muito bem o perfil. Esse Leonardo, por exemplo, aí é um jogador no meio, um jogador muito alto, muito forte, com um reforço físico, isso é muito rápido na transição. Recheando o plantel daquilo que não temos.
aquilo que achamos que precisamos reforçar. E precisamos reforçar ainda também a lateral esquerda, precisamos reforçar o meio. Então o Léo vem para jogar realmente revezando com o Douglas. Pode ser com o Douglas, Eu pode acho ser com o Ramiro. que eu entendi que ele vem para... Coloquei isso na rede social. Na minha opinião, ele vem ocupando o salário e a vaga deixada pelo Negueba. Estou errado? Estou muito Não, longe pode disso? ocupar aquele lado direito também. Ele pode ocupar o lado do Ramiro. E numa questão de salário também, nada absurda, né? Pelo menos foi o que eu o apurei. custo-benefício melhor. E o Douglas? Custo-benefício melhor. O Douglas já está chegando aí, já os documentos para ele já foram, já renovamos o contrato com ele. E só falta vir a assinatura dele de lá, mas não tem mais absolutamente nenhuma pendência em relação a isso. Se busca mais zagueiro, presidente, porque agora saiu o Wallace Reis também. Nós vamos trazer mais alguns zagueiros, sim. Nós contamos também com essa polivalência. Nós temos um lateral esquerdo, um lateral esquerdo, Marcelo Oliveira faz muito bem a quarta zaga. Sim. Essa polivalência Já fez várias vezes. Já fez várias vezes. Essa polivalência do grupo é importante. Então nós vamos trazer sim mais um zagueiro, mas vamos ter talvez na titularidade do Marcelo Oliveira, talvez o quinto zagueiro. Está mais perto contratar um importante ou perder um importante? O lateral esquerdo, não, se nós perdermos o importante, vem o importante, porque as pessoas às vezes fazem a confusão, que é uma confusão que não é a confusão, vamos dizer assim, é a simplificação da discussão. Se eu vou vender o Luan, eu também posso ficar com o Luan. Não, se eu for vender o Luan, eu vou realizar recursos também para sustento do clube. É diferente, eu vou realizar o recurso para fazer também a manutenção do clube. Eu não vou simplesmente vender. Porque, veja bem, em tese, se nós ficarmos com o Bolaños, eu já tenho esse jogador que faz aquela função ali. Bolaños tendo uma boa temporada, já tem, o jogador está ali. O Everton faz essa função também, o Pedro Rocha faz essa função. Os jogadores hoje não, desde a nova legislação do futebol, do fim do passe, do vínculo pós-contrato, os jogadores eu considero que não são mais patrimônios do clube, eles são ativos. São ativos exatamente, está bem colocado. Então eu pergunto o seguinte, o ativo Luan, hoje é tão valorizado quanto esteve depois da Olimpíada? Perdeu um pouco de valor? Nós fixamos com... Eu entendia que pós-Olimpíada, nos parâmetros que teve o Gabriel Jesus e o Robigol, para mim eram os parâmetros do negócio dele. O Gabigol, no caso. O Gabigol e o Gabriel Jesus. Eram os parâmetros. Porque um para mais, outro para menos, mas eu creio que nas Olimpíadas, por incrível que pareça, o Luan foi mais do que os dois nas Olimpíadas. Ele ajeitou o time quando entrou. Foi mais do que os Ele dois. e o Wallace. Eles entraram e ajeitaram a seleção. Foi mais do que os dois. Muito bem. Então, para mim, aquele patamar daquela Olimpíada era um valor. Hoje, evidentemente, é menos. É menos, mas não muito menos. Eles ganharam a Copa do Brasil também. Era a Copa do Brasil. Então, o Grêmio fixou com seus representantes valores que dizem respeito. Olha, o Luan para nós vale tanto e o Wallace para nós vale tanto. E como tinha exatamente esse compromisso de, se tivesse proposta, a gente examinaria por esses dois jogadores com os seus representantes, e ajustamos isso depois das Olimpíadas, inclusive com alguma situação remuneratória, a gente organizou isso e estamos aguardando que venham propostas com base nesses parâmetros que nós fixamos com os seus representantes. Até agora não veio nada, completamente. O senhor precisou dizer não alguma vez já para o Renato? Para qualquer situação. Por exemplo, contratação de jogadores, quando sentam lá. Senta o senhor, senta o Dorico, senta o Saúl, senta o Espinosa. Ele ficou 3 meses, chegou 3 meses, já estava praticamente tudo montado. Mas agora, desses jogadores, por exemplo, o Léo Moura é um jogador, pelo que a gente tem de informação, era um desejo dele. O Léo Moura é uma solicitação deles e uma avaliação também positiva nossa. Eu não vejo... O Léo Moura jogou em alto nível no Santa Cruz. Jogou em alto nível no Santa Cruz. O Santa Cruz rebaixou. Mas ele foi uma excepcionalidade. O Keno, por exemplo, está no Palmeiras. Ele, daquele contexto, daquele time, foi um jogador... Ele não dá para esquecer o perfil do jogador que está dando um alento para a torcida do Inter aí, hein? Está chegando o Neres. Está chegando o Neres, lá fazendo as exceções, torcedor colorado disse, opa, estou gostando dessa informação não aí. Dá para... As pessoas não dá para tirar o perfil de quem estamos contratando. O Grêmio tem um grupo homogêneo e de comportamento muito fechado. E esse jogador, além de ser um jogador com aquele perfil daquele grupo, também é um jogador que tem na sua trajetória de vitórias, trajetória de conquistas, uma trajetória importante no futebol. Esse perfil de jogador, neste ano, também nos é importante. Sem dúvida. As condições físicas dele pela idade estão... Surpreendentemente melhor do que às vezes muitos garotos. Acabou de fazer o exame pela manhã. Então, não tem problema nenhum. Ele vem aqui, vai chegar e vai jogar em alto nível. Ele já jogou no Santa Cruz em alto nível. A voz da galera, você quer conhecer quem é a voz da galera? Daqui a pouquinho você vai saber quem é a voz da galera. Mas antes eu quero lembrar para você que o Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. A temporada de férias é um deles. Valores especiais por tempo limitado e as inscrições já começaram. Para curtir é muito fácil.
Basta que você escolha um dos 23 destinos e se hospede em um dos 42 hotéis conveniados. E o melhor, pagamento em até 12 vezes. Vá até o Sesc da sua região ou acesse sesc-rs.com.br/temporada de férias. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. A voz da galera pelo nosso WhatsApp 999-817700. 999-817700. Vai falar a voz da galera e você vai ver aí a voz da galera quem é. Vamos lá. Boa tarde, Rogério. Parabéns pelo programa. Estou acompanhando pelo Facebook aqui em Floripa. Pergunta para o presidente por que ele faz tanta aposta em jogadores ao invés de trazer 2 ou 3 de qualidade comprovada. Sou o Nicolini de Florianópolis. É uma estratégia também de fazer, mas o Grêmio hoje tem uma... O Grêmio tem no Douglas, tem no Luan, tem no Everton, tem no Wallace, tem no Michael, tem no Jeromel, tem no Kahneman. Os jogadores que... Edilson. O Edilson, vou te contar, nós temos uma constelação de estrelas. Eu acho que o Grêmio tem um time muito parelho e extremamente importante. O que nós precisamos hoje é exatamente agregar titularidade, não titularidade, mas jogadores que possam ser titular, e eu acho que esses jogadores que chegam vão disputar a titularidade. A conquista da Copa do Brasil, de certa forma, inflacionou essa oferta de jogadores. O jogador hoje para o Grêmio, ele passou por vezes a ter um custo maior em função de... Todo mundo sabe que o Grêmio recebeu um prêmio pela conquista da Copa do Brasil, todo mundo sabe que o Grêmio precisa reforçar para a Libertadores. Isso modificou também o tratamento com o empresário? Não, eu vou te dizer, pode até modificar no olhar do empresário, na ótica do empresário. Agora, conosco, não modifica nada, porque o Grêmio tem um parâmetro orçamentário e tem um parâmetro de negociações e não vai passar daquilo. O Grêmio trabalha exatamente dentro daquilo que pode. E se por acaso nós tivermos condições de fazer um investimento melhor em um jogador ou dois, vai se somar a esses que estão. E o Grêmio poderá fazer isso, mas veja bem, o que nós estamos comprando hoje aqui é para ter o resultado, não somente o resultado esportivo, custo-benefício bom, e o resultado esportivo de alto ganho. Nós não estamos comprando jogador aqui para passear, nem tampouco para constar. Nós estamos comprando jogadores que a gente entende que vão ser jogadores extremamente importantes em qualquer campanha no plantel. O Grêmio vai trabalhar com processo de produtividade, daqui a pouco pagar algum prêmio para jogador, tipo um complemento, vem com um salário não muito alto dentro de uma realidade normal do Brasil hoje, mas tem a possibilidade de alcançar prêmios por produtividade? Pode trabalhar com esse Léo Moura é um desses casos? Não, Léo Moura vem fixo. Léo Moura já está comprovadamente o jogador pronto, né? Presidente, quando o senhor assumiu a presidência do Grêmio, o Grêmio passava por uma situação financeira muito difícil. Como é que está hoje financeiramente? Hoje o Grêmio já pode arriscar e contratar jogadores um pouco mais caros? Não, nós terminamos o ano equilibrado. Nós vamos terminar o ano com superávit orçamentário e fiscal e de balanço na faixa de 40 milhões. O superávit vai chegar aproximadamente a isso. Mas o Grêmio não tem o fluxo de caixa necessário para cobrir todas as despesas no mês. Nós não chegamos a essa dinâmica, não nos atendeu isso. Nós não temos essa situação. Nós temos que vender jogadores para complementar o orçamento, é necessário que isso aconteça, nós temos que fazer receita daí. E o Grêmio, para perenizar a sua situação, que é um processo, nós fixamos um processo dentro do planejamento de 4 anos, o Grêmio precisaria ter a operação do estádio para efetivamente fazer receita e complementar em toda essa questão orçamentária, para ter o giro, para ter o ganho. E aí voltamos a essa questão, então, a operação do estádio. É um assunto complicado, muito complexo, muito complexo. Está muito Não será distante hoje? Eu diria que ele está... Porque esteve bem próximo. Ele está próximo, ele continua exatamente nas mesmas condições. O que falta para ele finalizar são vencer algumas situações, que são exatamente as questões do entorno, as questões da recuperação judicial, de não ter mais nenhum recurso pendente que possa inviabilizar, por exemplo, possa dar anulação do plano de recuperação. Essas coisas todas são cláusulas precedentes. Garantias bancárias, essa questão já está solucionada. O Grêmio já tem as garantias bancárias, o Grêmio já tem a fixação dos valores, o Grêmio já tem até a perspectiva de compra de um terreno para fazer o seu estacionamento. O Grêmio já tem toda a estruturação financeira do negócio pronta. Mas para que isso se consume, precisa necessariamente não ter situações que possam depois anular todo esse processo. O entorno é uma situação que anula, alguma questão judicial que ataque diretamente o plano de recuperação judicial a partir também dos créditos que são constituídos, ou dos ativos são constituídos pela OAS junto com o Grêmio, também anula.
Então, essas coisas todas são objeto de pelo menos, nós temos que ter segurança jurídica para realizar. E essa parte do entorno é de responsabilidade da OAS ou da Prefeitura? É da OAS. Da OAS. Né? E o que existe hoje é uma tentativa de renegociação para adaptar as possibilidades de O pagamento. senhor tem ideia de qual valor seria necessário para... O entorno hoje, no plano original, custaria em torno de 150 milhões. E hoje estão tentando renegociar por um valor bem abaixo. Estão tentando limitar o objeto da contrapartida, basicamente, na Avenida J. Rima. O Diogo Rossi informa que o Gabriel Fernandes já está em Porto Alegre. Já chegou? Já chegou. Esse fluxo de caixa aí que o Grêmio precisa, que o senhor falou agora, o crescimento do quadro social... Ajudaria muito. Mas houve um crescimento significativo agora no final do ano. O Grêmio teve uma arrecadação superior no quadro social e entraram 20 mil sócios, praticamente. Não é suficiente para dar garantia, porque o que nós precisamos no quadro social é, pelo menos, ter uma arrecadação ali de 7 milhões e meio, 8 milhões. Aí sim, o Grêmio poderia ser autossustentável no futebol. Qual é o número de sócios do Grêmio O Grêmio atualmente? está com hoje 81 mil sócios. E ativos efetivamente 71 mil. Por que tu bota isso? Porque tu tem, nesse cômputo de 81 mil, nós estamos considerando uma inadimplência de até de 10 mil sócios aproximadamente 6 meses. Os 71 mil são absolutamente em dia. Em dia que eu digo, no vencimento. Estão rigorosamente em dia. O Grêmio deverá ter, se mantiver esse nível de associação e aumentar o nível de associação, um acréscimo na faixa de 12 a 15 milhões de receitas deste ano no quadro social. O Grêmio hoje em dia, o Grêmio na questão ainda administrativa e financeira, o Grêmio está todo em dia, o Grêmio não deve nada hoje de salário, de direito de imagem, tem alguma coisa atrasada no Grêmio hoje? O Grêmio não deve salários, não deve direito de imagem, o Grêmio pagará dia 16 agora a premiação e uma situação de 13º, um saldo de 13º que resta, mas é isso, não E tem mais nada. quantos jogadores o senhor imagina? Claro que por vezes aparece aquele negócio de ocasião. Mas quantos jogadores o senhor imagina para que o Grêmio esteja pronto para a temporada? Que vai ter uma Libertadores longa, que vai ter Copa do Brasil, que Campeonato Brasileiro, a Primeira Liga. O que o senhor imagina de quantidade? Eu preciso contratar mais 3 atletas para aquilo que o Renato imagina como O ideal. pessoal hoje de manhã teve uma reunião e eu não sei exatamente o resultado dela. Eu acharia que um elenco de 30, 33 jogadores seria o suficiente. Por quê? Porque se nós mantivermos a transição, nós vamos ter que reduzir e botar lá a transição para um nível de 16, 17, 18 jogadores. Esses jogadores treinam juntos e estão sempre prontos para ingressar. São aqueles jogadores que terminaram a sua fase de base e estão ali prontos para serem aproveitados. O Grêmio não empresta e fica com eles sendo preparados. Então, se nós mantivermos a transição, é uma situação. Se nós mantivermos não fizermos a transição esse ano, será outra situação. Eu não sei o que eles definiram hoje pela manhã, porque havia uma reunião de ordem técnica que queria trabalhar esse assunto. Olha, é impressionante aqui, o nosso produtor, o Diogo Rossi, me disse aqui, olha, o WhatsApp está bombando. Ainda mais agora com a foto pouco... do Diogo Rossi, né? Tem a caricatura ali, da voz da galera, né? Tem a voz da galera, não? O Diogo Rossi é o produtor. A caricatura tá mais magra ali, né? A caricatura, esse avatar é baseado no Diogo Rossi. O cara gastou menos caneta ali. Mas também tem outra coisa que está bombando. Eu não sei se é da assessoria de imprensa do Grêmio, e está aqui acompanhando o presidente Romildo Bolzan Júnior, a Daniele Lentz. Assessora do presidente, né? Assessor do presidente. Do Grêmio. Sim, não, eu mas digo foi porque tem um contato direto do presidente. Mas é assessor que atende o presidente, mas ele é do Grêmio. Sim. Sim, não, e que foi o contato do Diogo Rossi, nosso produtor. Eu não sei se isso está vindo da assessoria do Grêmio, os tweets, a tweetada aqui, está vindo do Diogo, mas é impressionante o que estão retuitando e curtindo as suas declarações aqui, presidente. Né? Tanto a de que tem um jogador sul-americano já bem alinhavado, esse que o senhor falou, mas a questão também estamos bem adiantados. O que está bombando aqui é esse. A questão do Leonardo, os contratos vieram, a questão do Kaique, de não, Ferrão. Então, o pessoal está realmente retuitando e curtindo muito no Em relação a esse Twitter. jogador sul-americano, você não pode adiantar o país? Não, caía muito na cara. Eu ia perguntar justamente sobre isso agora. Porque você que a Argentina fica menos na cara. Porque teve uma informação Fala que que é um circulou. castelhano, que aí pega todo mundo. Teve uma informação que surgiu e ela passou a ganhar um pouco mais de força, que seria o interesse do Viu o que Santos. ele disse? Viu o que ele disse?
é um índiozinho. Não, vamos dizer que é um índiozinho. Pode ser Paraguai. O interesse do Santos na contratação do Lincoln. E que, a partir do momento do Santos ter, o Santos teve o acerto, por exemplo, com o Kaique, o Santos não tem um interesse, ou deixou disponível para negócio, um centroavante, que pode ser interesse do Grêmio, que é o Rodrigão. Não. Essa negociação pode acontecer? Não ou pode. parte dela? Bom, vamos por parte. O Rodrigão Não interessa. Não interessa. Nós fez uma avaliação, achamos que temos jogadores, com os jogadores que estamos contratando, estamos... E em relação ao Lincoln, foi uma brincadeira com o presidente Modesto e ficou por isso. Nunca mais recebemos nada oficial do Santos e ficou numa brincadeira no coquetel que foi feito posteriormente. Ficou nisso aí, nunca mais mantivemos contato. Então o Lincoln está absolutamente incorporado nas... Se amanhã chegar alguma situação nova, Sim. é outra história, mas hoje é isso. Hoje não tem. O programa está... também. Tá? Então você vai ver o vermelho, não do Internacional, mas você vai ver o vermelho do GC2 Red, que é essa novidade da Geely, que está em condições imperdíveis na Sam Motors. Confira aí o carro. Geely Sam Motors, esse é o GC2 Red da Geely. Diga aí, Bagé. O Internacional, o lateral William, ontem ele teve uma reunião pela manhã com o novo presidente Marcelo Medeiros e a cúpula do futebol do Inter. O William ele tem contrato até abril de 2018 e ele recebeu em novembro, o Inter recebeu a proposta, já estava na mesa do presidente Vitória, uma proposta do Wolfsburg da Alemanha, que oferece 3 milhões de euros pelo William. Ele tem contrato, repito, até abril de 2018. Então, agora em outubro de 2017, ele pode assinar um pré-contrato e depois acabar saindo de graça. Então, o Inter procurou, deveria ter procurado na época, pelo menos na minha opinião, mas procurou o William agora, e o William recusou essa renovação de contrato. O William está de saída, quer ir para a Europa, e agora o Internacional tem essa definição. Ou, de alguma maneira, mantém o jogador querendo e estando com a cabeça no futebol da Europa e arrisca depois ele Mas o contrato termina em abril de 18. Abril de 18. Então ele só pode firmar um pré-contrato com outra equipe de 2017. em outubro. Sim, mas ele já deixou. Aí o Inter levou ele ontem para uma reunião para colocar uma proposta de renovação. E ele disse que não quer porque ele quer jogar na Europa. Ele não aceitou a renovação. Ele tem que cumprir o contrato com o Internacional. Por que o Internacional não negocia agora, então? Mas é isso que eu estou dizendo. O Internacional, nesse momento, ele está na famosa sinuca de bico. Ou negocia por esses 3 milhões, que é a proposta oficial do clube alemão, que é o Wolfsburg, ou espera passar o prazo e aí ele provavelmente saia a custo zero. O Wolfsburg não ocupa um Não, lugar muito... Está na parte de baixo da tabela da atual Bundesliga. Mas é um clube poderoso, é da Volkswagen, né? É o clube da Volkswagen, é um clube que foi campeão em 2009 e 2010, quando o Grafite era um dos líderes lá. É um clube que disputa... Para um pouquinho, mas onde é que fica aquele segmento, vamos dizer, de negociação que tem uma proposta de um clube e aí o clube que tem que se desfazer do jogador, porque a situação agora é essa, porque eu não sei como ficaria também o William para jogar no Internacional numa circunstância dessa. Exatamente. Aí onde é que fica aquele outro agente, como disse o Romildo há pouco, tem o agente do agente do agente do agente. Onde é que fica o agente, aquele que vai circular o mercado e vai dizer, olha lá, o Wolfsburg está levando esse cara aqui que é a seleção olímpica, quem sabe melhora a proposta. O Internacional não tem ninguém para fazer isso? É que o Internacional imaginava que nesta reunião a proposta fosse pelo menos aceita para iniciar uma conversa de renovação. E o William já deixou claro e ele foi além. Ele não disse apenas que ele não aceita essa proposta. Ele disse que ele não aceita essa proposta porque ele quer jogar na Europa. Ele já deixou muito claro a ideia dele de não jogar, por exemplo, a segunda divisão. Olha, eu custo acreditar
que a direção do Internacional tenha sido tão ingênua a ponto de ir para essa reunião com tudo que já vinha sendo falado na mídia e pelo próprio jogador ou representante do jogador. Eu custo acreditar que a direção do Internacional tenha ido com essa ingenuidade de que o jogador fosse aceitar uma renovação de contrato. Não pode. Eu quero crer que a direção do Internacional já esteja trabalhando com esses intermediários para valorizar o Willian a partir da proposta do Wolfsburg. E conseguir algo melhor. Ou estou errado, presidente, dessa dinâmica das negociações? Essa dinâmica aí não é exatamente a ética, a palavra mais correta que acontece entre elas, entendeu? Não é um ambiente ético. Um ambiente rigorosamente de negócio e interesse. Então, o que aconteceu na vida pregressa, na formação, na abertura que se deu, nas portas que se abriram, na perspectiva que tinha o jogador inteiro internacional hoje e no Grêmio depois. Acontece, o Grêmio acabou de ver isso. Marcelo Hermes. Acabou de viver isso. Mas o Marcelo foi anterior ao prazo de fixar pré-contrato também? O Marcelo pediu para nós um valor salarial incompatível com a carreira que o Grêmio faz para jogador recém-subido. Quer dizer, o Pedro Rocha e o Everton tiveram uma valorização, o Wallace teve uma valorização, o Luan teve uma valorização na medida em que se consolidaram como titulares do Grêmio. É outra conversa. O Marcelo é um jogador que alternava posições com o Marcelo Oliveira nesse ano, mas basicamente o titular era o outro. Então, se ofereceu para ele um plano de carreira para não distorcer os demais. Tu não pode dar para um só para... Resumindo, ele disse que não aceitaria, que ficaria assim, e foi desligado do plantel, foi para a transição. Uma pena. Mas foi antes desse período de 6 meses também, né? Foi antes, sim. Foi antes. Mas aí tinha automaticamente a aproximação, né? Do prazo, é o que vai acontecer agora com o Willian. Ele já deixou claro que quer jogar na Europa. Foi antes, sim, foi bem antes. É o caso do Willian agora, então não tem condições. Ou o Internacional dá um jeito, como disse o presidente Romildo, não existe ética nessa negociação, e dá um jeito de... Mas é a minha ótica do clube. Por quê? Porque eu entendo que tu tem todo um contexto de valores que formaram essa relação e no final não é a esperteza que deve valer. Sim, mas ela fica inserida no negócio, né? Ela entra no negócio. Ela é previsível. E aí o clube também. Né? O caso, por exemplo, do Marcelo Hermes me parece que é diferente. Não existia uma proposta naquela oportunidade, não é? O jogador fez uma... O Grêmio trabalhou a proposta, sim, só que a proposta, a diferença era muito grande. Não, a proposta do jogador. Mas eu estou dizendo, o jogador fez uma pedida muito alta. O Grêmio fez uma proposta, mas eu digo, a proposta foi não tinha proposta de clube pelo jogador. Não tinha. Agora tem uma proposta de clube. Não tinha para o clube. Não tinha para o clube. Já está no Benfica. Sim, claro. Mas agora ele chegou a negociar com outro clube que eu não lembro o nome agora, que está na segunda divisão da Alemanha. Nós tínhamos informações que estavam oferecidas para diversos clubes. Exato. Não, mas agora tem concretamente uma proposta. E aí é que eu digo, essa questão da ética do negócio... Pior, né? Se pegar o Porque bicho. o Internacional teve um exemplo numa oportunidade que foi o do Alexandre Pato. Lembram disso? Sim. O Internacional que era o pífero escondeu o Alexandre Pato, exatamente, para valorizar o Alexandre Pato. E aí, tinha parte era do jogador, enfim. E aí o que aconteceu? O empresário foi parceiro do clube também. Se não me falha a memória, era o Gilmar Veloz. Mas isso aí. teve uma outra parceria. Né? Teve o renovo com o Pato, mas tem que levar o Luiz Adriano para o Mundial. E deu super certo, fez até gol o Luiz Adriano. Sim, não, tudo mas bem. Teve todo esse negócio casado. Teve, mas aí fez a renovação e valorizou o jogador para o clube. Sim. Aí o empresário foi parceiro do clube. Ótimo. Que é o mas que esse é um caso que a gente que acompanhava o setor era um menino, mas se via que ele era dos diferentes, né? Se via que ele era um cara acima da média, né? Também tinha essa valorização dele. O que eu entendo é justamente isso. Eu entendo que o Internacional tem que atravessar nessa negociação, botar os agentes em campo para tentar outros clubes com outras propostas melhores. Porque se não tem ética de um lado, ou se essa é, vamos dizer, entre aspas, a ética do negócio, tem que ser feito assim. Não vejo como. A voz da galera, de novo conosco aí. Vamos ver qual é o bonequinho da voz da galera que vai aparecer agora aí. Olha aí, bro. Fala, irmão. Olha só, o Bruno Medeiros faz uma pedida para o presidente. Presidente, por favor, me diz que o atacante que você está contratando é o Coleman. É o que diz o Bruno Medeiros aqui no nosso WhatsApp. Tem um monte de gente querendo ele. Isso circulou, né?
Tem também o Anderson de Caxias do Sul. Presidente, quantos zagueiros você vai trazer depois de deixar o Fred e o Wallace Reis irem embora? Faz mais uma rodada aí. Vamos lá, mais uma pergunta que está chegando por aqui, também do Robson do Centro. O Christian Coleman está acertado com o Grêmio, presidente? Me diz isso. O Robson do Centro fazendo uma pergunta para você. Boa tarde a todos, é o Chiquinho de Gravataí. Presidente, você gostou do rebaixamento do Inter? Não estava demorando. Quer começar por onde? Zagueiros, Coleman? O jogador sul-americano é um jogador importante. A gente não tem negociação fechada, mas vamos dizer assim, fizemos proposta e estamos aguardando o retorno. A segunda situação dos zagueiros é evidente que a gente vai ter que comprar. Não tem a dúvida, a gente vai ter que buscar um zagueiro para fechar o plantel. E a terceira situação seria a situação do Internacional. Do rebaixamento internacional. Vou repetir o que eu tenho dito, não queria que o Internacional fosse rebaixado, porque eu não quero que o Grêmio seja também. Só por isso. O Internacional vem acumulando muitos títulos no Campeonato Gaúcho. O Grêmio tem a Libertadores. Em ano de Libertadores, qual é a prioridade que vai ser dada ao Campeonato Gaúcho pelo Grêmio? Nós temos duas prioridades em seguida. A primeira é nos classificarmos a Libertadores. E a segunda é ganhar o Gauchão. Ganhar o Gauchão. As duas coisas estão num nível importante. Por quê? Porque tem que interromper a série internacional. O Campeonato Gaúcho é esse, aquilo, combinar, né? Nossa cultura não nos permite ainda fazer toda aquela onda, tudo aquilo que se diz do Campeonato Gaúcho, ainda é uma situação que aqui na aldeia é importante. O Grêmio vai trabalhar para ganhar o Campeonato Gaúcho, sim. Escapou no ano passado por absoluta situação que nos fugiu do controle. Mas o Grêmio vai trabalhar para isso e vai trabalhar também para classificar na Libertadores. O senhor chegou a parar assim para olhar, eu sei que sua vida é muito corrida, mas olhar assim a tabela e disse, esse aqui é complicado de encarar, esse aqui é mais difícil. Como é que o senhor chegou a olhar a tabela assim e se imaginar nesse caminho do Grêmio nessa Libertadores? A Libertadores? Olha, eu vou até dizer assim, nós vamos começar contra o Zamora, depois jogamos contra o Guarani, depois jogamos contra o Iquique, depois o Iquique lá fora, depois o Iquique vem aqui e aí reverte. E vamos finalizar com o Zamora em casa. A tabela para o Grêmio está boa, porque o Grêmio joga as duas, na segunda fase, o Grêmio joga as duas partidas em casa. Tá? Então, aonde é mais difícil jogar, o Grêmio vai jogar em casa. A exceção do Paraguai, que vai jogar depois na segunda vai jogar fora. Então, a tabela para o Grêmio está bem. Né? Eu espero que o Grêmio faça dali uma situação de importância e saia no primeiro lugar do grupo. Gostaria que fosse isso. Né? Sei que o que vai acontecer lá na Venezuela vai ser uma guerra, sei que o que vai acontecer lá no Chile vai ser uma guerra, e o Guarani do Paraguai não é nem um time desprezível, é um timaço. Pois é. Então vamos com calma. Mas é justamente isso. Sempre entre os quatro nas últimas. Mas em contrapartida, desde que houve o sorteio, a mídia nacional está dizendo o seguinte: o Grêmio pegou o grupo da moleza. No ano passado pegou da morte. Pois é, mas o grupo da moleza tem sempre esse risco. Como é que já se conversou internamente, e acredito que isso seja feito com o Renato, se é que já não foi feito também, para que isso não entre lá, que o jogador se conscientize. O jogador sabe. Estamos vacinados. Que não tem jogo. Estamos vacinados, estamos completamente vacinados. Essa história aí, o que aconteceu ano passado no Campeonato Gaúcho, foi lá tomar 2-0 do Juventude, vir aqui depois fazer aquele jogaço e fazer 3-1 e não dá. Quer dizer, e as situações que tivemos contra o Rosário, as situações que já tivemos também, quer dizer, vamos combinar. O grupo de jogadores do Grêmio é muito maduro para enfrentar esse tipo de situação. E estamos vacinados para qualquer situação dessa natureza. Não é por aí que a gente vai morrer. Podemos morrer em campo, mas não por causa não por vacilar. Não por causa da soberba, isso pode ter certeza. Tu fosse muito entusiasta da Primeira Liga. E agora? Como é que está teu entusiasmo com a Primeira Liga? Como diz o outro, está baixinho. O senhor pegou uma bandeira que acabou lhe criando um problema? Para o futebol não me criou problema nenhum, porque quando tu pega uma causa, e o futebol para mim simplesmente ser administrador de futebol sem causa não faz sentido, entendeu? Tu tem que ter algumas causas. Então, para mim, por exemplo, mudar a forma do Campeonato Brasileiro era uma causa. Mudar a Primeira Liga, a auto-organização do futebol brasileiro, para mim é uma causa. Criar uma condição corporativa no futebol brasileiro, um nível de decisão mais coletivo dos clubes é uma causa. Então, isso a gente tentou. Eu cheguei lá como um dirigente novo, mas eu não vou ficar aqui fazendo assinando cheque. Eu vou colocar algumas coisas em debate para ver até onde vai. A Primeira Liga, na cultura que os clubes brasileiros têm hoje, é impossível realizar. Não existe ambiente nos clubes brasileiros para uma auto-organização. Por quê? Porque se esgotam nos seus próprios clubes. Os interesses se esgotam nos seus próprios clubes. Não
não há ideias coletivas, não há ideias de organização, não há avanços de consensos, não há capacidade de auto-organização, os interesses estão limitados aos interesses que dizem respeito ao próprio clube. O interesse é mais individual ou coletivo? Absolutamente individual. Cada um olha a sua situação e depois vai ver se o contexto lhe contempla. Se o contexto lhe contemplar, estamos dentro. E essa é outra bandeira que te botaram na mão, então não tem jeito, né? A da Liga Sul-Americana é essa. Não, mas essa me botaram na mão, mas a Liga Sul-Americana nem sequer tem. Nem sequer tem. Olha, eu vou dizer o seguinte... Agora, essa história foi sensacional. Vamos repetir a história. Não estava lá e foi eleito. Mas o que vai acontecer? Isso é poder de voto, né? Para quem já foi prefeito de Osório. O que vai acontecer ali? A Liga Sul-Americana não tem interlocução nenhuma com a Conmebol. A Conmebol adotou a estratégia de isolar qualquer debate sobre organização do futebol, de torneio, inclusive discussões financeiras. Acabou. Ontem recebi, por exemplo, o regime financeiro da Libertadores. Exatamente o mesmo regime financeiro do ano passado. R$1.800.000 dólares pela participação na primeira fase, depois vem 750 para a segunda fase. O campeão é isso. Então o que é que eu vou te dizer? Não mudou nada. Então não há distribuição. Ao contrário, aumentou o número de. Preferiram aumentar o número de clubes e dividir. Ela também participando conosco, ela é de Viamão, ela pergunta para o senhor o seguinte: o senhor acredita em mais um título nessa temporada? Acredito em 1 ou 2. Eu não vou deixar por menos. 1 ou 2. Presidente, quando é que o senhor vai mascarar? Tomou gosto. É. 1 ou 2. Quando é que o senhor tá bom. Quando Mas o 2 é desejo. Quando o senhor vai começar a mascarar? Que eu lembro de ter pedido para a produção ligar, às vezes de noite, num programa que eu apresentava na Rádio Grenal, e uma vez o senhor me atendeu, o senhor estava no meio do jantar. E claro que eu estou fazendo uma brincadeira, tomara que o senhor não mascare nunca. Mas é bacana essa relação. Não, é bacana essa relação que nós temos aqui, em cima do que a torcida está falando. Presidente de partido político, prefeito de Osório, pelo amor de Deus, não mascarou até agora. Não, mas agora é presidente do Grêmio. Agora, se tu ganhar a Libertadores, aí eu acho que tu vai botar. Acho que tu bota uma mascarinha, Romeu. Daí eu vou para casa. Vou para casa. O senhor chegou alguma vez a pensar assim, ter se arrependido de ter largado a política para se dedicar ao Grêmio? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Principalmente agora, né? De jeito nenhum. Mas não, nem no momento ruim. Nem no momento ruim. São etapas da vida, né? São etapas da vida. Eu renunciei à presidência de um partido para subir o Grêmio. E sinceramente, se um dia não desejo voltar à política, não tenho essa missão, nem tenho projeto pessoal para isso. Agora, quero te dizer, se um dia isso acontecer, e não vai acontecer, eu renuncio o Grêmio para voltar à política. Porque, para mim, o limite disso está exatamente na seguinte situação. Eu não posso me utilizar das estruturas do clube para fazer política. Concordo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, está acabada a história. Eu exerci meus valores de vida, eu exerci enquanto representação política também. Ali tu expressa teus valores de vida, o que tu pensa socialmente, o que tu pensa da sociedade, teus valores políticos, teus valores de comportamento e tal. E no clube tu tem outro valor de vida, que é uma paixão pelo clube, que esta não se explica, porque tu vê 11 homens correndo em campo e tu gostar disso tudo, e isso não tem sentido, mas é uma paixão de vida, que tu vai fazer o quê? Entendeu? Então é isso. Então essas coisas de mascarar, para mim a pessoa que exerce função pública não tem o direito de não se justificar. Pode às vezes ter que ser, e se tu tiver que não querer falar, tu tem que justificar, não posso falar. Transparência. Não tenho que, não posso dizer. Agora, no momento em que tu é demandado, tu pode falar e tu pode dizer, não tem por que não dizer, porque esta é também faz parte da função de ser prefeito, de ser governador, de ser presidente de clube, e justificar publicamente para as pessoas que querem te ouvir. Mas tu sabe, né, Romildo, o que tem de máscara tanto no futebol quanto na política é uma grandeza, né? Nós tivemos uma situação, rapidamente vou falar aqui, né, o Romildo representando o partido que ele presidia e vários outros, lá 2010, tinha uma terceira via, era uma composição muito bem feita, encaminhada, 2, 3, 4 reuniões. Aí lá pela 5ª reunião, quando era só para sacramentar, surge uma dessas máscaras, dizendo, não, mas além do fulano, não era o presidente, além do fulano, que é opção, eu também posso ser opção. E aí inviabilizou tudo, né? Acabou. Inviabilizou tudo e aí, né, nós derivamos para onde nós vimos o estado do Rio Grande do Sul hoje. Bom, presidente, a galera ali estava perguntando, pedindo
a contratação do Coman está na lista ou está fora da lista? Objetivamente. Como está negociando com o São Paulo? Ó, O tricolor paulista? é outro tricolor. Romildo, Valeu. muito obrigado. Obrigado Eu pelo sei que convite. tens uma reunião agora, né? Já está indo para lá, te agradeço muito. E qualquer hora eu apareço lá para o churrasco. Tu só me avisa, não precisa ser um dia de antecedência, um turno de antecedência, amanhã pelo menos. Tá bom. Obrigado, sucesso, né? Como já vem tendo o presidente Romildo Bolzan Júnior com o seu Grêmio. Alex Bagé, obrigado, até amanhã. Até amanhã. Só lembrando, então, o Internacional deve confirmar a contratação do Neres, zagueiro, hoje à tarde. Muito bem. Vitor Gleide Moraes, meu parceiro, meu irmão, desde o começo das produções independentes, obrigado aí. E vamos encarar uma nova fase. Isso aí. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Quero agradecer mais uma vez a Daniele Lentes, da assessoria do presidente Romildo Bolzan, assessoria do Grêmio, que nos acompanhou aqui e que agora vai levar o presidente direto lá para a Arena, para a reunião. E a você participando conosco. Amanhã estaremos de volta 1h da tarde aqui na TV1. Muito obrigado.